Poucos termos são tão utilizados e comentados na crítica ou por influenciadores ou por pessoas, produtores de conteúdo que envolvem cinema. Poucos termos são tão utilizados e comentados quanto a fotografia, que geralmente é associada a uma boa fotografia, um bom trabalho de fotografia, quando aquele filme tem imagens bonitas, digamos assim. Bom, discutindo cinema desse mês, eu vou procurar adentrar um pouco mais nessa questão e mostrar que a boa fotografia não necessariamente são imagens bonitas, mais do que isso, falar tudo que envolve, ou boa parte do que envolve a fotografia no cinema. Esse é também o tema da minha aula deste mês, né, do meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você que se interessar. Um curso que não é só para você que é crítico de cinema ou para você que quer ser crítico de cinema, mas para pessoas que querem experienciar mais o cinema, aproveitar ainda mais assistir um filme, conhecer mais sobre cinema, debater sobre cinema. Já são 21 aulas com essa lá na plataforma. Eu adiciono uma aula nova todos os meses e você tem acesso durante um ano. O tema da aula desse mês é justamente debater sobre cinematografia. Eu vou trazer aqui, digamos, a superfície do tema. Lá eu debato de forma muito mais aprofundada. Bom, o termo fotografia vem, obviamente, da fotografia, mas no cinema a gente pode falar também sobre a cinematografia, né? É mais ou menos a mesma coisa, mas indo na origem do termo, fotografia seria escrever com luz, enquanto cinematografia seria escrever com movimento, e faz sentido, né? O cinema ele vai se apropriar da fotografia em algum sentido, mas também vai ter como seu grande diferencial a imagem que não só é estática, mas que tem a sensação dessas imagens estáticas colocadas lado a lado, que vão gerar essa noção, essa ideia de movimento. Bom, quando a gente está falando de fotografia no cinema ou de cinematografia, a gente está falando acima de tudo sobre imagem. Só que a gente tem que desassociar, antes de mais nada, essa ideia de que a boa fotografia são essas imagens bonitas, essas imagens de paisagem, ou um contraluz, que sempre filmes que se usam muito do contraluz são associados a uma boa fotografia, ou um filme que é feito em plano sequência, a fotografia é boa porque ela é feita em plano sequência. A gente tem que pensar na fotografia como todos os elementos fílmicos, sempre pensando dentro do contexto, sempre pensando de acordo com a proposta do filme, com a proposta do diretor e como aquilo vai construir uma narrativa a partir de então. A fotografia é um dos elementos mais centrais, se não o elemento mais central para se construir uma narrativa, mais até do que o roteiro que muita gente acredita, porque o cinema ele vai construir acima de tudo a sua narrativa por meio de imagens, por meio da cinematografia. Então a fotografia ela vai gerar reflexões, vai gerar percepções, vai dizer coisas, mas acima de tudo vai ser por meio delas que a gente vai experienciar o cinema. Não só por meio dela, obviamente vão ter outros elementos como o som, por exemplo, mas vai ser principalmente por meio da cinematografia que a gente vai ter aquelas sensações provocadas na gente. A gente vai viver a experiência do cinema acima de tudo. Então, dentro disso, a gente vai ter a fotografia não só como a imagem em si, né? Não só pensando como esses planos bonitos, mas como cada uma dessas escolhas que vão desde o enquadramento, passando pelo movimento ou não de câmera, passando pela iluminação, pela cor e inclusive pelo uso da computação gráfica. Então é bom a gente ter tudo isso em mente quando a gente vai falar da direção de fotografia. O diretor de fotografia ele vai ser o braço direito do diretor, digamos assim, né? Vai ser basicamente o diretor, ele vai ter uma ideia visual também do filme, e o diretor de fotografia vai ser essa pessoa que vai ajudar o diretor a colocar a sua ideia em prática. Como isso? Por meio de como fazer aquela iluminação, ou seja, não só do que o diretor quer, mas de como colocar aquilo em prática, de como fazer aquela iluminação que vai gerar um efeito específico ou vai dizer algo específico. Como movimentar a câmera de uma forma específica que gere algum efeito. Qual lente utilizar, isso é uma das coisas mais fundamentais, né, que a gente tem no cinema. Qual lente utilizar para uma determinada cena, como essa cena pode se conversar
com outra cena especificamente. E até no trabalho com outros departamentos, né? Porque uma fotografia, quando a gente está falando de imagem, a gente não está falando de um diretor de fotografia junto com um diretor que vão criar aquilo tudo sozinho. A gente vai ter o figurino sendo muito importante, a gente vai ter a direção de arte sendo muito importante, a gente vai ter a maquiagem sendo muito importante. Então, na minha aula eu dou alguns exemplos nesse sentido, por exemplo, de como em Mami Wata, um filme nigeriano que tem uma diretora de fotografia, a Lili Soares, que é brasileira, como ela se usa muito da maquiagem para reforçar a identidade daqueles personagens e daquele local. Então é uma fotografia em preto e branco, mas que a maquiagem, junto com a iluminação e com os figurinos, vai gerar muito dessa identidade local, vai criar esse destaque na imagem a partir daí. Ou como num filme como Gritos e Sussurros, o Bergman vai se utilizar daquele espaço, daquela direção de arte tomada pelo vermelho e as personagens vestidas de branco para criar um efeito específico, quase como se fosse o inferno da alma ali, né? Então aquelas personagens que vão estar em um conflito constante, como a fotografia combinado com esses outros elementos vão gerar justamente esse efeito. E aqui até a profundidade de campo, né, que é algo das coisas mais relevantes que a gente tem no cinema, né? A profundidade de campo é o quanto da imagem está em foco. Então a gente pode ter uma profundidade de campo que só o personagem em primeiro plano está em foco e o resto está desfocado, por exemplo, muito comum até em closes, ou a gente pode ter uma profundidade de campo que vai se tornando cada vez maior, né? Então a gente pode ter o foco profundo onde tudo na imagem está em amplo foco, né? E isso vai ser muito da escolha das lentes, né? Então, o uso de uma grande angular, de uma lente de distância focal pequena, vai provocar esse efeito, na maioria das vezes, com uma iluminação adequada, vai criar uma profundidade de campo maior, enquanto uma teleobjetiva, que vai ser uma lente com uma distância focal já muito, muito maior, vai provocar um outro sentimento, né? Vai criar um achatamento na imagem em algum sentido, né? Então, alguns exemplos que eu gosto sempre de trazer é o de Sambizanga, por exemplo, que aquela personagem ela tem que ter um longo caminho pela frente para ela percorrer, e o que a teleobjetiva vai fazer vai ser parecer que aquele caminho é mais curto do que ele realmente é. Então a personagem ela vai andar e parece que ela não vai sair do lugar. O mesmo com A Primeira Noite de um Homem, o personagem ele precisa chegar a tempo para impedir aquele casamento, e ele corre e parece que ele não sai do lugar. Não tem nenhum truque muito grande nesse sentido, é apenas o uso da teleobjetiva que vai criar esse espaço que dá uma impressão diferente do espaço real, enquanto a grande angular já vai fazer o contrário. A grande angular ela já vai dar uma sensação de que aquele espaço ele é muito maior, só que quando o personagem anda em direção à câmera, a gente vê que esse espaço não é tão grande assim, ele chega muito mais rápido do que a gente espera, por exemplo, em relação à câmera. Isso tudo vai gerar um efeito no espectador e tudo isso vai passar pela direção de fotografia, assim como a iluminação. A iluminação ela pode criar até uma variação dentro do filme, né? Um filme que eu uso como exemplo bastante também é May December, por exemplo, que começa como esse filme com um visual mais praiano, com essa família que quer parecer que tá tudo tranquilo, que aquilo já ficou pro passado e eles vivem daquelas aparências, mas quanto mais a gente vai adentrando essa família, esses personagens, a gente vai ver quanto aquilo ainda está presente, o quão sombrio é aquilo, o quanto tem uma manipulação muito grande nesse sentido. E com isso a gente vai ver que o filme ele vai se tornando mais escuro, vai criando mais e mais sombra a partir do momento que a gente vai descobrindo um pouco mais para além daquelas aparências iniciais. Ou tem essa cena específica que eu gosto muito, que é uma das cenas mais simbólicas do filme, em que a gente vai ter a personagem da Natalie Portman de fundo, pequena ali no plano, só observando de seu lugar seguro e anotando. Ela que acredita que ela só está estudando a personagem da Julianne Moore. Mas a personagem da Julianne Moore, que está se maquiando ali em primeiro plano, chama ela para junto, né? Chama ela para próxima e coloca ela lado a lado. Aqui um detalhe também de enquadramento muito importante, que a gente vai ver como é essa personagem da Julianne Moore, que ela manipula todo mundo sem dar muito na cara, sem demonstrar muito. Então a personagem da Natalie Portman ela vai ser manipulada aqui dentro da cena, vai demonstrar muito as duas personagens, mesmo que ela não perceba o que está acontecendo. Mas para fugir também um pouco dessa noção de que o plano bonito é o bom plano,
Eu vou pegar 2 exemplos de filmes com diretores diferentes, um do Andrew Dominik e outro do Sam Mendes, mas com diretores de fotografia, que é o mesmo diretor de fotografia, no caso, o Roger Deakins, né? Então, o Contraluz é uma marca do Roger Deakins e funciona na maioria dos filmes na carreira dele, mas dependendo do uso que o diretor vai dar para aquele filme, pode gerar um efeito contraditório. E é o que acontece muito comigo em 1917, que é um filme que tem uma fotografia muito vistosa, muito bonita, com muito uso do contraluz, com um plano sequência constante, que tem essa ideia de que vai colocar a gente dentro da guerra e mostrar a realidade da guerra, mas pra mim o efeito que gera, e é muito comum isso até em filmes de guerra, pra mim gera um efeito contrário, né? É uma fotografia que tenta criar, e aí não é culpa do Roger Deakins, né, mais das escolhas do Sam Mendes. Então tenta criar essa realidade, só que constantemente a câmera tá se movendo de uma forma para esconder os cortes, o que fica muito aparente e tira essa ideia de realidade. Mas mais do que isso, né, a gente pega cenas como o fogo ao fundo e aquele personagem que a gente vê só a silhueta dele e coisa do tipo, que cria um embelezamento da imagem que é completamente contraditório, na minha opinião, com aquilo que o filme tenta criar, né, com todo aquele horror da guerra que o filme tenta criar. E quando tem essas imagens, o filme inteiro, imagens extremamente vistosas, cria pra mim um efeito oposto, né? Então é uma fotografia bonita, mas que pra mim não é uma boa fotografia, enquanto em um filme como Assassinato de Jesse James eu acho que já tem um efeito contrário, né? A gente vê na cena do trem, por exemplo, o personagem parando o trem, a gente vê só a silhueta dele por meio da luz do trem. E isso cria essa ideia desse personagem que é misterioso, desse personagem que é temido, como se ele, apesar de todo o bando dele estar ali em volta, mas como se ele sozinho, sem um rosto, parasse aquele trem. Escolha da fotografia que aqui pra mim funciona muito bem e que cria uma mística ainda maior nos personagens. O filme recente, até Rivais, vai se fazer de um uso muito interessante também da fotografia. Por exemplo, tem 2 cenas em que a Zendaya, em uma ela vai ficar com o personagem do Mike Faist no estacionamento, vai ser uma cena filmada meio de longe, vai ser uma cena mais clara, que não vai ter nada de muito especial, nada de muito chamativo, de muito fervoroso. Já uma outra cena em que ela vai ficar com o personagem do O'Connor no estacionamento, que ela vai estar traindo o personagem do Mike Faist, ali já vai ter uma ventania, o cabelo dela vai bater, a luz de freio vai refletir no rosto dela e criar aquele vermelho do tesão, da paixão e tudo mais. Então é uma espécie de rima visual, a fotografia ela vai criar isso o tempo inteiro para mostrar, talvez, por exemplo, os personagens mudando, ou para revelar sobre os personagens. Aqui vai revelar muito sobre a relação dela com cada um dos personagens e sobre cada um dos personagens, né? O personagem do Mike Faist é um personagem que não vai muito atrás do que ele quer, ele meio que tem medo de jogar esse jogo, enquanto o do O'Connor ele já vai muito mais a fundo. Então aqui só passando de forma bem geral sobre o que é a fotografia, o que é a cinematografia. No cinema isso vai ter as mais possíveis variações, com os mais possíveis significados, ou principalmente com as mais possíveis sensações que um filme vai provocar. Em um filme de ação como John Wick, a câmera de cima vai mostrar aquele espaço, vai ter um efeito prático, mas também a gente vai engajar com aquela luta, a gente vai engajar com ele lutando contra todo mundo. Ou um ângulo de baixo pode tornar um personagem ainda mais ameaçador, tornar ele quase um monstro ali dentro de cena. Ao mesmo tempo que uma câmera vindo de cima pode diminuir ou não esse personagem, ou colocar esse personagem como apenas mais um dentro da multidão. O uso da escolha de cores, como o Tati fazia, por exemplo, de criar aquela cidade quase monocromática, que todo mundo vai estar em tons de cinza, esverdeado, que é uma crítica muito grande que ele vai fazer à modernidade, e isso vai aparecer muito presente na fotografia, ou até o próprio uso da computação gráfica para gerar efeitos específicos na fotografia, né? Como Garota Exemplar, por exemplo, o David Fincher vai colocar tudo fora daquela casa, a gente vendo de dentro da casa, tudo fora da casa vai ser fundo verde para criar essa artificialidade dessa relação do casal, que é um casal que para fora, para o mundo, eles demonstram ser uma coisa, mas na prática eles são algo completamente diferente. E isso vai aparecer em tudo.
o movimento de câmera, se ele existe ou não, se ele é mais rápido ou não, ou uma câmera estática em um personagem durante muitos minutos, como é muito comum no slow cinema, para a gente sentir o peso daquele tempo, se vai ser uma câmera que se mostra mais dentro do filme ou uma câmera que se esconde mais dentro do filme. É difícil falar exatamente o que é uma boa ou uma má fotografia, primeiro porque não tem uma regra, segundo porque há as mais possíveis interpretações, há as mais possíveis sensações que uma fotografia pode gerar em pessoas diferentes. Como eu disse, eu dei alguns exemplos aqui para mim. Você pode assistir 1917 e defender que é uma boa fotografia e trazer um argumento diferente. Então acho que passa muito por isso. O cinema ele tem as mais variadas possibilidades e um bom diretor com um bom diretor de fotografia vão se usar da imagem para contar essa história, para provocar sensações, para gerar reflexões, para dizer alguma coisa para o público. Então, acho que é mais ou menos isso. Aqui é só a superfície. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, o link aqui embaixo na descrição para vocês que se interessarem para o meu curso de cinema, que tá bem legal. Foi uma das aulas que eu mais gostei de fazer. Espero que vocês possam conferir, que vocês possam ser meus alunos também. Por hoje é isso aí. Corta.